A reflexão sobre o que significa negar a Deus transcende a mera compreensão superficial e nos leva a mergulhar nas profundezas da fé e da devoção. A negação de Deus não se limita apenas a uma recusa verbal, mas abrange todo um espectro de atitudes e ações que revelam um afastamento do divino. Quem me reconhecer, confessar em público. Perante aos homens, reconhecerei-lo também perante meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar perante aos homens, eu também o negarei perante meu Pai, que está nos céus. Muitos acham, e até falam, que negar a Deus é estar no meio de uma situação de vida ou morte. Durante tal evangelização aos ímpios, ser ameaçado, por exemplo, da seguinte maneira: negue o seu Deus, ou você irá morrer. Diga que não vai mais adorá-lo. Então, na mente de muitos, a pessoa não deveria aceitar tal proposta, pois isso seria negar a Cristo, e então o mesmo seria condenado. Mas que tal se voltarmos lá, quando Pedro negou a Cristo? Pedro estava na mesma situação, sendo indagado, pressionado a dizer que conhecia, andava com Jesus. Vemos que ele ficou com medo, que ele fraquejou, pois era uma situação em que poderia custar sua vida. Ele negou até o fim. A Bíblia mostra, lá no livro de Mateus, capítulo 10, que certa vez Jesus disse: quem me reconhecer, confessar em público, perante aos homens, reconhecerei-lo também perante meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar perante aos homens, eu também o negarei perante meu Pai que está nos céus. Foi o que Pedro fez diante dos homens, e como podemos ver, Jesus não o negou diante de Deus. Portanto, poderíamos dizer então que Jesus quebrou o próprio princípio? Primeiro é necessário nós entendermos o que é negar Jesus. Essa passagem está escrita quando Jesus estava dando as instruções aos seus 12 discípulos, quando os enviaram para anunciar o Evangelho pelas vilas e por toda a Galileia. Eles teriam de anunciar que o reino de Deus estava próximo e que o Messias já chegara. E então as pessoas, ouvindo dos discípulos as boas novas, teriam de se arrepender de seus pecados e crer em Jesus. Jesus acrescentou dizendo que eles deveriam curar os doentes, expulsar os espíritos imundos e fazer o bem, tudo isso em nome de Jesus. Jesus então cita uma das reações das pessoas que ouviriam as boas novas, que está no versículo 32, que diz a respeito de o confessar, reconhecê-lo perante aos homens. Então Jesus faria o mesmo, reconhecendo perante Deus Pai que está nos céus. Como forma de resultado, das pessoas que ouvissem a palavra deveriam se arrepender de seus pecados e crer nela de todo o coração, ou seja, se converter. Jesus queria dizer que, ao escutar, ouvir a palavra, o Espírito Santo o convenceria do pecado. Como resultado, se arrependeria e então creria nas Escrituras. Era isso que Jesus disse. Reconhecer ele perante aos homens não é apenas expressar da boca para fora que se arrepende dos pecados e dizer que crer na palavra, mas sim demonstrar isso no dia a dia. Vemos em muitos ministérios que, quando ao fim da liturgia do culto, fazem o apelo às almas não convertidas e até, às vezes, ficam perguntando várias vezes se quer ou não aceitar a Cristo, ou até mesmo perguntam se podem ou querem estar recebendo uma oração. Não seria o Espírito que as convenceriam? Ou o Espírito Santo precisa de uma ajuda? Um empurrãozinho? Existem várias passagens na Bíblia que provam que é o Espírito Santo em que faz a obra. Algumas delas estão quando Pedro e João pregavam em Jerusalém. Podemos ver lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 38 ao 41.
como também no capítulo 4, capítulo 8, do versículo 14 ao 17 e capítulo 10, do versículo 43 ao 48. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Se assim as pessoas fizessem, expressando de todo o coração, crendo na palavra e se arrependendo, tal pessoa passaria então a reconhecer, confessar publicamente que Jesus era o Messias. Logo, sem dúvidas, isso mudaria sua vida por completa. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso também segue para o contrário. Para aqueles que o negar perante os homens, ele também os negará diante de Deus Pai, que está nos céus. No dia do juízo serão também julgados por Jesus, que dirá: Nunca os conheci, descrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Ou seja, esses serão aqueles que ouviram a palavra, não a aceitaram, não se arrependeram dos seus pecados, se recusaram a acreditar no seu nome. Voltando à questão de Pedro. Pedro era um cristão verdadeiro, um seguidor compromissado de Jesus. Lembra daquela pergunta em que Jesus fez: Quem de vocês dizem que eu sou? Vemos essa passagem lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15. E Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 16. Diante dessa resposta, e não sobre Pedro, Jesus afirma que Pedro é um bem-aventurado, pois foi a ele revelado isso, por Deus Pai, no verso 17. E em seguida, faz a promessa: Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, no verso 18. Ou seja, Jesus prometeu edificar a igreja dele sobre o que Pedro disse, que o reconheceu publicamente que Jesus era o Filho de Deus e o Messias. Dessa forma, é inválido dizer que Pedro negou a Jesus. Ele era de fato um crente em Jesus Cristo. O que houve foi uma aflição, um vacilo, pois Pedro se deparou com o medo por poder ter sido morto, apedrejado, decapitado ou algo parecido. O que houve com Pedro é o que acontece, ou pode acontecer, com muitos cristãos, pois às vezes deixamos de fazer algo por medo, por se preocupar com o que os outros vão pensar sobre. E virando-se o Senhor,
Olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Mais adiante, a Bíblia nos mostra que Pedro saiu e chorou amargamente. Ele chorou de arrependimento e tristeza pela sua fraqueza diante da situação, negando seu Senhor diante dos homens. Portanto, Pedro tinha um coração convertido e estava arrependido. Certamente, o Senhor Jesus o perdoou. Deus, com sua bondade, pela graça, nos elegeu, mostrando que não vem de nós o desejo, a vontade de nos tornarmos servos teu, mostrando-nos que somos dependentes de sua graça e misericórdia, igualando-nos uns aos outros, não fazendo acepção de pessoas. Negar a Deus vai além da simples rejeição verbal. É uma recusa ativa em reconhecer sua presença, sua autoridade e sua soberania em nossas vidas. É uma escolha que tem consequências eternas, mas também é uma oportunidade para reflexão, arrependimento e retorno ao caminho da verdade e da graça.